Imagine a Paris da Belle Époque, no início de 1900. Uma cidade vibrante onde a elite jantava com talheres de prata e o ritmo da vida ainda era ditado pelo trote dos cavalos, mas onde um homem pequeno, de colarinho alto e chapéu panamá amassado, olhava para o céu e via o futuro. Alberto Santos Dumont não era apenas um playboy rico herdeiro de fazendas de café no Brasil. Ele era um hacker da realidade, um homem obcecado por eficiência que não aceitava que o mundo funcionasse de maneira lenta ou desajeitada. A maioria das pessoas conhece a glória do 14 bis, mas esquecem que, para conquistar o ar, Dumont teve que reinventar a maneira como vivemos na Terra, começando pelo objeto que provavelmente está no seu corpo ou no seu bolso agora, o relógio pessoal. Naquela época, homens elegantes usavam relógios de bolso, peças pesadas presas por correntes que exigiam o uso das duas mãos para serem consultadas, uma para segurar a rédea ou o volante e a outra para puxar o relógio, abrir a tampa e ver as horas. Para Dumont, que pilotava balões dirigíveis instáveis, onde soltar o manche por um segundo poderia significar a morte, esse gesto elegante era uma falha de design inaceitável. Aqui aprendemos a primeira lição prática com o pai da aviação. Se uma ferramenta exige que você pare o seu trabalho principal para usá-la, ela está quebrada. Em um jantar no famoso restaurante Maxim's, ele reclamou dessa fricção para seu amigo Louis Cartier, o joalheiro dos reis. Dumont não pediu uma joia. Ele pediu uma ferramenta de sobrevivência, um relógio que pudesse ser lido num piscar de olhos sem tirar as mãos do controle. Cartier criou então uma caixa plana, com uma pulseira de couro, algo que a sociedade masculina da época considerava feminino e ridículo, pois pulseiras eram coisas de mulheres. Mas quando Dumont começou a ser fotografado nos jornais, pilotando suas máquinas voadoras com aquela peça no pulso, a funcionalidade venceu o preconceito. Ele nos ensinou que a utilidade suprema cria sua própria moda. Hoje, cada vez que você olha as horas ou sua notificação no smartwatch sem parar de andar, você está usando uma solução de interface criada pela impaciência de Dumont. Mas o relógio foi apenas o começo de uma série de invenções que nasceram da necessidade logística de lidar com suas aeronaves gigantes. Dumont tinha um problema físico. Seus dirigíveis eram enormes, frágeis e precisavam ser guardados em grandes galpões, mas as portas convencionais de dobradiças eram pesadas demais para serem abertas contra o vento e perigosas se batessem na aeronave. A solução que ele criou é algo que você usa toda vez que entra em um shopping center ou na garagem de casa e nem percebe. Ele desenhou e instalou as primeiras portas de correr sobre trilhos com rolamentos de esferas em um hangar. A metáfora aqui é brilhante para a sua vida. Às vezes o problema não é o tamanho do seu projeto, o dirigível, mas a porta que você usa para colocá-lo no mundo. Dumont eliminou o esforço de empurrar contra o vento, criando um sistema onde uma criança poderia mover uma porta de toneladas com um dedo, provando que a verdadeira engenharia não é sobre aplicar mais força, mas sobre remover o atrito. Um conceito que ele levaria para dentro de casa, como veremos a seguir, ao inventar algo que mudaria a higiene mundial. Se você acha que a inovação de Dumont parou nos aeroportos, você precisa visualizar a casa dele em Petrópolis, a Encantada. Dumont era um homem solitário e peculiar, que valorizava essa autonomia acima de tudo, e isso se estendia ao momento mais privado do dia, o banho. No início do século XX, tomar um banho quente era um evento logístico, que envolvia criados aquecendo água em fogões a lenha e carregando baldes pesados pela casa, um processo lento e dependente de terceiros. Dumont, com sua mente de engenheiro que odiava a ineficiência, olhou para aquilo e viu um sistema falho. Ele adaptou um balde perfurado, conectou-o a um sistema de aquecimento a álcool, o mesmo combustível que ele testava em motores, e criou essencialmente o primeiro chuveiro de água quente individual e instantâneo que funcionava pela gravidade e termodinâmica básica, sem precisar de uma equipe de servos. Essa invenção, que hoje parece banal enquanto você gira a torneira do seu chuveiro elétrico ou a gás, carrega uma lição profunda sobre autossuficiência.
Dumont usava sua riqueza não para comprar conforto passivo, ter criados, mas para inventar conforto ativo, ter sistemas. Ele queria que as coisas funcionassem sozinhas, mas a maior contribuição de Dumont para o seu dia a dia não foi um objeto físico, foi uma filosofia de propriedade intelectual que moldou a internet moderna. Diferente dos irmãos Wright nos Estados Unidos, que eram obcecados por patentes, segredos industriais e processavam qualquer um que tentasse voar sem pagar royalties, Dumont era um precursor do open source, o código aberto. Ele acreditava que as invenções pertenciam à humanidade, não ao inventor. Quando ele criou o Demoiselle, sua obra-prima que vamos detalhar em breve, ele não apenas o exibiu, ele publicou os planos detalhados, as medidas e as peças na revista Popular Mechanics, para que qualquer pessoa no mundo pudesse construir seu próprio avião na garagem. Essa atitude de compartilhar para evoluir acelerou a aviação europeia em décadas, enquanto a americana estagnou presa em tribunais de patentes. A lição de negócios aqui é contraintuitiva, mas poderosa. Às vezes, proteger demais a sua ideia a mata sufocada, enquanto liberá-la cria um mercado onde você se torna a autoridade máxima. Dumont entendeu que a glória não estava em ser o único a voar, mas em ser o homem que ensinou o mundo a voar. E foi com essa mentalidade generosa e futurista que ele projetou o veículo que é o verdadeiro avô de tudo o que voa hoje, uma máquina que faz o 14 bis parecer um dinossauro e que representa a visão final de Dumont para o transporte pessoal. Uma visão que estamos apenas agora, 100 anos depois, começando a realizar com drones e carros voadores. Muitos pensam que o auge de Dumont foi o voo do 14 bis em 1906, mas aquele avião, embora histórico, era desajeitado, voava de ré, a cauda ficava na frente e era difícil de manobrar. O verdadeiro gênio de Dumont brilhou 2 anos depois, com o Demoiselle, libélula. Este foi o primeiro ultraleve do mundo, o primeiro avião esportivo produzido em série e a verdadeira invenção que você usa, pois o layout do Demoiselle, motor na frente, piloto atrás, cauda no final e controles simplificados, definiu o padrão de design para 99% dos aviões a hélice que existem hoje. O Demoiselle era o Fusca ou o iPhone da aviação, pequeno, barato, ágil e feito para ser usado por uma pessoa comum, não por um acrobata. Ele usava bambu para ser leve e seda japonesa envernizada nas asas, antecipando o conceito de materiais compostos modernos. Dumont usava esse avião para visitar amigos em castelos vizinhos em Paris, estacionando no gramado como se fosse um carro, provando que o voo poderia ser um meio de transporte diário. No entanto, a mente brilhante de Dumont carregava uma sombra. Ele era um idealista pacifista, que acreditava que o avião seria o fim das fronteiras e das guerras, um veículo que uniria os povos e permitiria que os amantes se encontrassem mais rápido. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, e ele viu suas amadas máquinas sendo equipadas com metralhadoras e usadas para lançar bombas, transformando sua invenção de liberdade em uma ferramenta de massacre, seu coração se partiu de uma forma que nenhuma engenharia poderia consertar. Ele caiu em uma depressão profunda, sentindo-se como um pai que vê o filho se tornar um assassino. Dizem que sua morte trágica no Guarujá foi acelerada ao ver aviões bombardeando seus compatriotas durante a Revolução de 32. A história de Santos Dumont termina com uma lição final sobre responsabilidade e propósito. Criar algo poderoso é apenas metade do trabalho. Garantir que isso seja usado para o bem é o desafio eterno. Ele nos deixou o relógio de pulso para controlarmos nosso tempo, o hangar moderno para guardarmos nossos projetos, o chuveiro quente para nosso conforto e o conceito de aviação pessoal acessível. Ele foi um bilionário que morreu triste, mas que viveu para empurrar a raça humana para cima, literalmente. As invenções dele estão na sua rotina, invisíveis, facilitando sua vida enquanto você nem sabe o nome de quem as criou. Se você quer resgatar essa mentalidade de inventor, de alguém que olha para um problema chato do dia a dia, como abrir uma porta pesada ou ver as horas, e cria uma solução que muda o mundo, você precisa afiar sua mente com as ferramentas certas.
Inscreva-se agora no canal Espelho do Milionário, ative o sininho e venha conosco decodificar a genialidade dos homens que construíram a realidade em que vivemos. O próximo vídeo pode ser a faísca que falta para a sua grande invenção.